Olá, corretores e corretoras, sejam bem-vindos ao episódio 9 do Zero ao 100K com a REURB. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre legitimação de moradores. Mas, gente, antes, eu quero falar para vocês que aqui nesse programa eu ensino vocês, corretores, a fazerem 100 mil em até 6 meses sem vender ou alugar imóveis. Eu sou a Edna Oliveira, corretora de imóveis e especialista em REURB. Então, gente, eu separei 4 tipos de legitimação para a gente falar aqui hoje. Claro que lá dentro da lei tem mais algumas, mas essas são as que a gente mais vai trabalhar, nós corretores, né, no caso. Pode surgir outras? Até pode, mas aí é o município que, nesses casos, acabam fazendo, tá? E a gente, corretor, do dia a dia, a gente vai usar mais essas 4. Então, vamos lá. A primeira é a legitimação fundiária. Então, o que é essa legitimação fundiária? É um conceito fundiário que ela está lá no artigo 23 da lei da REURB, tá? E ela, assim como a usucapião, ela é uma forma originária de direito. Mas, Edna, o que seria essa forma originária de direito? Vou explicar para vocês. Vamos lá. Você já identificou o núcleo, né? Conversou ali com aquele morador e viu os documentos que eles têm e você viu que ele, de fato, aquele terreno ali não é público, aquele terreno ali é privado, foi de uma compra de vendedores de loteamento. Então, nesses casos, ele pega ali a legitimação final, como se fosse assim, a matrícula de direito, originária de direito. Então, no ato do final ali da regularização, vai ter entrega da CRF para eles, determinando o tipo de legitimação que ele recebeu, né, dentro dos procedimentos da REURB. Antes, claro, eles vão identificar se ali foi uma REURB-S ou né, e vai estar dito ali que ele recebeu a regularização fundiária, que nesse ato ele já pode levar diretamente ao cartório e ele recebe a sua matrícula de posse definitiva. Tá? Então, ele é um pouco diferente da regularização de legitimação de posse. Diferentemente de uma legitimação fundiária, ela não confere o direito imediatamente, né? Então, ela vai pegar ali o título de propriedade, de ocupante daquele terreno, né, vai expedir ali a matrícula para ela, com essas informações que ela teve o direito de legitimação de posse, e dentro desse procedimento da REURB, ela vai converter essa legitimação de posse em propriedade depois de 5 anos. Por quê? Durante esses 5 anos, ela não pode vender e ela não pode fazer outro tipo de ação até essa conversão. Então, é por isso a diferença. Lá na legitimação fundiária, não. As pessoas que já recebem a matrícula, elas podem vender, elas podem doar, elas podem fazer o que elas quiserem exatamente no momento que elas recebem a legitimação fundiária delas. Neste caso da legitimação de posse, não, elas têm que aguardar esses 5 anos, tá? Aí depois disso, não tem problema. Ela vai lá de novo no cartório, ela faz essa conversão de posse para propriedade e ela tem o direito de fazer tudo aquilo que ela quiser dentro do imóvel dela, lote ou imóvel já com construção, tá bom? Então, para você, corretor, quando você pegar esse tipo de situação, você já vai deixar bem claro para cada tipo de cliente. Então, para legitimação fundiária, você vai virar para eles e vai falar, olha, aqui você já tem um direito de propriedade definitivo. Pode fazer, usufruir, gozar do jeito que você quiser dessa propriedade. No caso da legitimação de posse, não. Você vai ter que explicar para ele que essa legitimação de posse, ele vai ter que aguardar 5 anos sem poder vender ou doar esse imóvel. É como se fosse, gente, um financiamento. Tá? Então, você compra ali um imóvel financiado e ele fica alienado ao banco até você terminar de pagar. Como a legitimação de posse é mais ou menos isso. Ele vai ficar alienado ali ainda ao ente público, né, durante esses 5 anos, porque ele vai mostrar que durante esses 5 anos é ele mesmo que vai continuar na posse deste imóvel, e depois disso ele vai no cartório e transforma ela em propriedade, tá? Porque a propriedade, gente, é o que consta na matrícula provando que aquela pessoa é o proprietário do imóvel. Porque você vai pegar uma matrícula, muitas vezes ela está no nome e quem mora naquele imóvel é outra pessoa. Então, para o registro, o que consta como proprietário é aquela pessoa que está descrita ali na matrícula. Entendeu? E não a pessoa de fato que está morando ali naquela casa.
Por isso que tem essa diferença de posse para propriedade. Posse é quem mora sem registro e propriedade é aquele que mora com registro, tá? Agora eu acredito que foi, né, gente? Então a gente tem outro tipo de legitimação. A gente também tem a uso campeão dentro da REURB, tá? E como seria a uso campeão dentro da REURB? A pessoa, ela já tem naquela moradia aquele prazo da uso campeão, tanto extraordinária como a judicial. Os prazos da uso campeão são de 2, 5, 10, 15, 20 anos na posse para você poder provar uma uso campeão e receber esse título definitivo ordinário de direito de propriedade. Dentro da REURB, ele não vai ter que esperar, assim que ele entra com essa modalidade, né, de legitimação, ele vai ter que esperar 5 anos depois, 10 anos depois, para ele ganhar essa uso campeão. Não, a gente vai provar e mostrar que ele já teve esse prazo anterior à nossa entrada de requerimento dentro da REURB ali no município. Então, e tem que ser anterior ao marco temporal. O que seria esse marco temporal? Que é o prazo da REURB, que é dia 22 de dezembro de 2016. Então, se essa pessoa já tem ali para trás essa quantidade de anos de uma uso campeão, ele não precisa esperar para frente. Entendeu? Porque tem muitos casos que a pessoa acaba comprando ali recentemente, né, o terreno, o lote dele. Esse terreno e lote já foi de outras pessoas para trás. Essas pessoas, elas já cumpriram o prazo da uso campeão, então vão juntar tudo dessas pessoas anteriores. A gente vai ter todo o documento necessário para mostrar isso. E ele que acabou de comprar, ganha-se a uso campeão dentro da REURB sem ele ter que esperar esse prazo de 5, 10, 15 ou 20 anos, certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro da... outro assunto interessante, que até na uso campeão, dentro da REURB, ele também fica isento dos emolumentos, né? Que são cartoriais, de tudo aquilo que ele precisava pagar. Inclusive, a ata notarial, que numa uso campeão tradicional, que você for fazer hoje, sem ser pela REURB, então você paga pela ata notarial. E a ata notarial, ela é equivalente ao valor venal do imóvel. Então, eles vão fazer ali o cálculo e você paga aquele valor. Então, dentro da REURB, você não paga. Como não paga também o ITBI, igual as outras modalidades da REURB, que também não paga o ITBI, tá? E tem um detalhe importante pra gente que é corretor. Aqui, nesse caso, não precisa ser advogado para dar entrada na uso campeão pela REURB. Então, nós, corretores, poderemos fazer essa determinação dentro da REURB, somente na REURB, tá, gente? Somente nesses casos. Por quê? Particular, se você for pegar uma uso campeão sozinha para fazer de um determinado cliente, você pode até fazer todo o processo. Fazer a ata notarial, recolher os documentos, você pode fazer tudo. E fazer uma parceria com o advogado, porque no caso particular, precisa de um advogado para dar entrada lá no cartório. A gente sozinho não consegue. Então, você consegue trabalhar com os campeões em parceria com o advogado. Isso no caso particular, tá? Aqui na REURB a gente já não precisa. Por quê? Porque também você não vai entrar com uma única uso campeão dentro do procedimento da REURB. É igual a REURB S e a REURB E. A modalidade tem que ter ali uma quantidade de pessoas para você fazer a uso campeão dentro da REURB, tá? Não dá para fazer um só. Porque se for para fazer um só, faz no particular. E também a gente tem a concessão de direito real de uso. Agora, o que seria essa concessão de direito real de uso, gente? É um programa que, antes da lei da REURB, ela já tinha um modo ali de regularização das pessoas. Era uma titulação que eles entregavam para aqueles moradores. Vou explicar melhor assim. Teve uma época que a Marta Suplicy, ela chegou em determinados bairros e acabou entregando esse direito real de uso para as pessoas. Só que esse direito real de uso, elas não podem vender. Elas não podem doar, elas não podem fazer nenhum tipo de movimentação imobiliária nesse direito real de uso. Esse direito, ele tem que levar por gerações, nunca vai sair da família dele, tá? Então, ele tem ali aquele documento que foi dado pelo um ente do município, não importa se foi político, que nem no caso da Marta, ele recebeu essa titulação ali do terreno dele, e ele nunca iria poder vender. Então, nesses casos, a gente também consegue regularizar dentro da REURB, dando assim esse direito de propriedade para ele, em vez de ficar só com o direito de uso a vida inteira, por gerações, sem poder vender e sem poder até usar
esse imóvel como garantia para financiamento ou para outras coisas, porque o banco, neste caso, não aceita financiar, porque ele só tem um direito real de uso e não o direito final de propriedade, tá? Então, são duas coisas distintas e diferentes. Então, aqui, como as outras, você também, a pessoa, quando você for conversar com esse morador, ele vai falar que já recebeu ali um documento de algum político, ou o próprio ente público pegou uma área e resolveu regularizar e deu essa titulação para eles. Então, você vai explicar para ele que dentro da REURB, ele consegue fazer essa regularização. Mas a gente vai ter que mostrar que ele morou 5 anos interruptamente nesse imóvel, tá? Antes de 2016. Então, ele recebeu essa titulação muito antes de 2016, porque foi antes da regularização da REURB. E ele tem que mostrar ali que ele já morava antes, ele não vendeu, é isso que eu tô querendo dizer. Porque muitas titulações as pessoas recebem, mesmo sabendo que não podem vender, elas acabam vendendo. A gente sabe que é assim que funciona, né? No caso da CDHUs aqui em São Paulo é dessa maneira, não pode vender, mas as pessoas vendem. No caso aqui também, eles não podem vender, mas acaba vendendo, né? Então, ele vai mostrar ali que ele já morava ali 5 anos e aquela titulação consta ali no nome dele ou não. Se não tiver no nome dele e ele morar esses 5 anos, a gente também consegue fazer essa regularização para ele, tá? Como no caso da CDHU também. Essas pessoas que compraram do primeiro lá, que fizeram o acordo com a Caixa e com o município, eles também conseguem regularizar. É uma outra situação também, tá? E aqui a gente também tem que identificar essa situação e explicar isso pro nosso cliente. Todas as situações, gente, a gente tem que saber direcionar cada caso de legitimação para explicar para eles, tá? Por que isso é importante? Porque se você não fala, quando ela for receber ali a CRF, que é o certificado de regularização dela, vai estar constando lá o que é. E se ela não souber o que é, a primeira coisa que ela vai fazer é perguntar para você. Aí você vai explicar para ela e ela vai virar e falar, ué, mas por que você não me falou isso antes? Então não é uma coisa que a gente quer empurrar para a barriga e deixar lá para frente para a hora que vai acontecer. Não, a gente já vai ver ali a situação de cada caso e já vai explicar ali para cada cliente qual vai ser a legitimação que ele vai receber, entendeu? Além, claro, se ele vai ser REURB-S ou REURB-E, tá? Tudo isso é escrito dentro da CRF, Certidão de Regularização Fundiária, que vai dar ali a gratuidade dele dos emolumentos 100% ou não. Então, a gente depende dos casos, como eu falei agora, da REURB-S ou E. Então, deixa eu ver aqui. Acredito que eu falei todas as modalidades para vocês. A gente só tem que também prestar atenção, gente, nos marcos temporais, tá? Tanto na legitimação fundiária, como na legitimação de posse, né? Como o direito de posse, como a uso capião. Todas elas a gente tem que estar dentro do marco temporal da lei da REURB, que é 22 de dezembro de 2016, tá, gente? Todo mundo que tem a propriedade antes desse prazo, a gente consegue regularizar. Até mesmo aquelas que compraram agora recentemente, desde que esse núcleo já tenha sido formado antes de 2016, tá? Porque as pessoas às vezes ficam na dúvida. Ah, mas eu acabei de comprar eu fiz ali um contratinho de gaveta. Será que eu também consigo regularizar? Porque eu vi que a lei, ela diz que eu só posso regularizar antes de 2016, mas eu comprei agora, em 2023. Então, eu não me encaixo nessa regularização, né? Nada a ver, gente. Se aquele núcleo já estava formado, se encaixa assim. Você vai olhar a documentação dele, vai ver qual a situação dele, qual ele se encaixa, vai pedir os tipos de documentos necessários e beleza, vamos fazer a regularização dele. Mesma coisa para quem comprou uma laje, né? As pessoas também ficam preocupadas nesse mesmo caso. Acabei de comprar uma laje, né? Eu consigo regularizar porque eu também comprei agora. É o mesmo caso, tá, gente? Para diversos tipos de compra ali, depois do marco temporal, ela pode regularizar, desde que não seja uma invasão nova, um loteamento clandestino novo, algum projeto novo que foi feito agora, né, de 2017 para cá. Aí não consegue. Por quê? Não consegue. Porque o município não quer incentivar as pessoas a cometerem mais irregularidades. Porque então, se você não dá ali um prazo para essas pessoas, elas vão achar que elas podem fazer tudo, né? As irregularidades, as clandestinidades à vontade, porque eles vão saber que tem a REURB depois ali para eles regularizar. E não é isso que o município quer e não é isso que determina a lei, tá? Então, isso é para impedir
que continue esse Brasil aí com 50% de imóveis irregulares.